Olá, como estão? Bem-vindos às Notícias Globais de Rodion, sua fonte de notícias do Cheonguk. O segundo Rally da Esperança para 1 milhão de cidadãos por um mundo celestial unificado foi ofertado com sucesso. Esta semana compartilhamos com vocês os momentos mais emocionantes vividos com a verdadeira mãe. Temos partes do seu discurso e a dedicação do monumento Cheonsunjeon, a casa tradicional Hwangwon e o banquete subsequente. Todos realizados no complexo Rodion-cheon. Vamos assistir. O grande festival Cheonbo, pelo 8º aniversário da Ascensão do Verdadeiro Pai, foi realizado no complexo Rodion-cheon, perante o novo desafio de realizar um mundo unificado de independência, prosperidade mútua e valores universais, sob o nome da Comunidade Sagrada dos Pais Celestiais. O segundo Rally da Esperança para a Paz foi realizado no Centro Mundial da Paz, no complexo Rodion-cheon. Este rally foi transmitido online por meio da plataforma PeaceLink, interconectando indivíduos, famílias e organizações de 182 países. O Dr. Yoon Ho-yoon, no papel de mestre de cerimônia, conduziu entrevistas bidirecionais pelo PeaceLink, saudou os participantes e compartilhou a visão do mundo celestial unificado. 지금부터 제2회 신통일세계 안착을 위한 희망전진대회를 여러분들의 뜨거운 박수로 시작하도록 하겠습니다. Se levou a cabo uma oferta de paz, conduzida por representantes de 7 grandes religiões ativas nos Estados Unidos e representativas no mundo inteiro. Se levou a Deus uma oração informativa do desejo de todos por um mundo celestial unificado. O hino do Cheonguk ressoou em 182 países do mundo. 2 homens justos, defensores da paz religiosa, o bispo Munib Yunan, ex-presidente da Federação Luterana Mundial, e o cardeal Kelvin Felix, abriram os corações da audiência com mensagens e orações de paz. 1 minuto de silêncio honrou a memória do verdadeiro Pai, pela recente comemoração do 8º aniversário da Sagrada Ascensão. Então houveram palavras de boas-vindas da parte do Thomas Walsh, presidente da UPF Internacional, e do ex-presidente da Nigéria, Jonathan Goodluck, seguidos dos discursos de congratulação de Dan Burton, co-presidente internacional da IPP, que falou sobre o trabalho de 5.000 parlamentares de 120 países. José de Venecia, o outro co-presidente internacional da IPP, deu um discurso que fez alusão a reabrir as conversas das 6 partes para realizar o sonho de paz na Península da Coreia e no mundo. Este rally foi organizado por 2 dos 6 grupos sob a UPF, o Conselho da Cúpula Internacional para a Paz e a Associação Internacional de Parlamentares, no qual dignatários associados compartilharam sua experiência e sabedoria para a visão de um mundo unificado sob Deus. When I had the honor to receive on behalf of the European Union the Nobel Peace Prize in 2012 in Oslo, I had the occasion to underline the very close link between peace and also the values we have in a society. The society at all levels, starting with the family. That is our most basic community. The family, our countries, and why not to say it, the international society, the international community. And this is why it is important to commit to multilateralism, to commit to a renewed international cooperation.
The global pandemic has put every country to the test with disruptive consequences for practically every organization. Yet the work of the UPF continues, and that is a credit to the energy and dedication of Dr. Moon. Since founding the UPF 15 years ago, she has assembled a broad, diverse network of leaders and concerned citizens. Que perspectivas para o pós-Covid-19? A juventude é a ponta de lança da sociedade. Uma maior atenção deverá ser acordada à juventude na elaboração dos projetos de desenvolvimento. A educação está no centro do desenvolvimento. O sistema educativo deve ser reforçado. Os alunos devem passar a ser educados sobre as questões de normas, de ética, de valores universais, de virtudes e do amor altruísta e do sentido de servir desinteressado. As crianças necessitam de um ensino que ama e de um amor que ensina, visando o bem-estar. Partilho das posições assumidas pela veneranda Doutora Moon e felicito a Federação, de que ela é fundadora. O ex-ministro da Cultura, Myung-Won Kim, um artista que subiu ao palco para celebrar a ocasião, entoou uma emotiva canção congratulatória que apresenta esperança para este mundo. E chegou o momento que a anfitriã deste dia, a Mãe da Paz, deu uma mensagem de paz. A verdadeira mãe se referiu em sua mensagem às ameaças que assolam a sobrevivência da humanidade, chamando a colocar todo o avanço da ciência e a tecnologia para recuperar o castigado planeta, enfatizando sobre os recursos que inutilmente são gastos em ambições próprias. 오늘을 살고 있는 인류는 더 이상의 분열과 하나 될 수 없는 욕심을 버려야 합니다. 인간 중심으로는 해결할 수 있는 방법이 없기에 하늘의 음성을 들어야 할 것입니다. 창조주께서는 우리의 부모이십니다. 이제라도 정신을 차리고 부모님을 찾고 만나야만 인류의 미래가 있고 지구의 미래도 있는 것입니다. 내가 이 천정궁의 동산을 거닐 때에 벌나비들이 흔하게 볼 수가 없었습니다. 그래서 나는 정원을 가꾸고 꽃을 가꾸게 됐습니다. 그랬더니 어디서 날아오는지 수십 종이 되는 벌들이 날아와 꿀을 빨고 있었습니다. 얼마나 기다렸는가? 우리는 그동안 자연에 대해서 너무 관리를 잘 못했습니다. 나는 우리 강산이 세계 모든 나라들이 자연과 더불어 행복하게 살 수 있는 지상 천국을 여러분의 지도자와 함께 만들어 나갈 수 있기를 간절히 바랍니다. 하늘 부모님께서 내가 얼마나 이 날을 참고 기다렸다. 그래도 고맙구나 할 수 있는
그날을 맞을 때까지 열심히 노력해 주기를 다시 한번 부탁합니다. A verdadeira mãe insistiu repetidamente para abandonarmos esta ganância que impede nossa unidade, escutar a voz dos céus, a conviver junto com a natureza, no qual se chamaria o reino dos céus na terra. Então se festejou simbolicamente o 15º aniversário da UPF, que cumpre plenamente sua missão de mensageira da paz, e a verdadeira mãe recebeu como cofundadora o respeito dos líderes e os cidadãos do mundo. Após a celebração, seguiram os discursos de 3 dignatários, entre eles Dan Quayle, que apelaram para a cooperação e a convivência para superar o Covid-19 e apresentaram uma agenda para encarar as soluções para os problemas do mundo. Com este evento transmitido ao vivo por meio da plataforma PeaceLink, criou um ambiente para a paz, para os cidadãos do mundo que sofrem as consequências da pandemia, promovendo e transmitindo a paz para os canais públicos e privados de 182 países, como prática da interdependência, prosperidade mútua e valores universais. A Grande Marcha da Esperança seguirá realizando eventos mensais, que serão conduzidos pela Associação de Religiões, jornalistas, empresários e acadêmicos, expandindo gradualmente a visão do mundo celestial unificado. A verdadeira mãe, transformando o complexo Ryojeoncheon-won, a capital do Cheongguk, em terra natal do coração, presidiu a inauguração do monumento Cheonsunjeon, como parte do Festival Cheonbo. É um monumento para a vitória do curso de 7 anos de Canaã a nível cósmico, alcançado pela verdadeira mãe, com o apoio do verdadeiro Pai no céu. Está localizado em um terreno de 6.000 metros quadrados, entre o Cheonjeongun e o Cheonwon-gun. Consta de 3 pisos de subsolos e 5 pisos sobre a terra. Sua entrada está na porta Cheonil, que tem gravado a ave nacional do Cheongguk voando com o fundo de sol e lua, e consta com 4.000 metros quadrados destinados à educação e o bem-estar de jovens e também para os mais velhos. O jardim do Cheonsunjeon terá flores nas 4 estações do ano, e nele estará as esculturas que representam o curso de 7 anos de Canaã cósmico, esculturas que foram inauguradas pela verdadeira mãe. Então, entrou para uma visita guiada, inaugurando a sala de imagens de arte da Arena, que fica no 5º andar da porta Cheonil. Imprimiu suas mãos para uma posterior celebração em bronze, percorreu os escritórios do 3º piso e abençoou esse edifício como terra sagrada. 전 세계에서 이것을 바라보고 있는 사랑하는 축복가정 식구 여러분, 지도자 여러분, 반가워요. 오늘 이렇게 청순전을 하늘 부모님 앞에 봉헌할 수 있게 되어서 너무 기쁘고 감사합니다. 여러분들도 와서 봐주세요. Após as chuvas que assolaram a Península Coreana, o outono do Ryojeoncheon-won exibe seus últimos momentos de verde. Também foi inaugurada a Casa Hanwon, um edifício lindo e espiritual, anunciando o novo começo da civilização do Pacífico como o polo isostático do rio Bukhangan, onde nascem as correntes que desembocam nas águas do Pacífico. A verdadeira mãe recebeu um relatório dos detalhes e características do edifício. Então descobriu o pano
que carrega o nome da casa, que é basicamente um salão de banquetes ao estilo coreano. Complacida, a verdadeira mãe santificou o interior, que harmoniza a arquitetura tradicional coreana com a arquitetura moderna. No almoço, celebrou a consagração deste símbolo e centro de confraternização de Champion. A verdadeira mãe recebeu o coração dos membros de todo o mundo, expressados na devoção dos estudantes estrangeiros da Universidade Samon, que formaram 2027 origamis em papel. Após uma oração e leitura de um poema comemorativo, desfrutou de inúmeros musicais. Visivelmente satisfeita, a verdadeira mãe compartilhou sentimentos sobre a motivação da construção da casa Hanwon. 이 천원 동산을 내가 계획하고 하늘 부모님의 꿈을 이루어드리는 지상 천국의 모습이 이렇다 하는 것을 보여주겠다고 얘기했죠. 그래서 하나하나 계획한 대로 지금 실천해 나가고 있는데 사계절을 다 모시고 싶은 욕심이 생겼어요. 그래서 결과적으로는 이 한원집이라고 하늘 부모님이 쉬시는 곳, 쉬어 가시는 곳, 자연을 바라보시고 행복해 하시는 곳. 그래서 여기는 모든 그 사방에 부엉이를 세우라 했어. 부엉이는 세계 사람들이 다 사랑하는 새야. 고구려 시대에는 삼조고라 해서 까마귀를 상징을 했고 이시왕조 때는 까치. 그러나 천일국 시대에 있어서는 24시간 사랑하는 자녀들을 보호하고 불선한 것을 막아주고 복을 가져다 주는 부엉이. 그래서 이 동산을 중심 삼고 여기는 부흥마당이라고 내가 이름을 지었어요. 그래서 이 안에서 지금 식당이라든가 모든 그런 시설들이 들어서게 되는 데는 HJ 부흥 수변 카페, HJ 이런 식으로 부흥이라는 이름이 들어가게 됩니다. 그래서 이 한원집이야말로 역사 이래 처음 참 부모님이 탄생한 나라이기도 하고 자연 친환경적인 건물이 되기도 하고 그래서 여러분 많이 이용해 주시고 사랑해 주세요. A nossa mãe, em todo momento, nos faz perceber com que coração e modo de vida se serve a Deus. Os presentes sentiram gratidão por esta casa Hanwon, pensada na felicidade de Deus e como lugar de reavivamento espiritual para todos nós. A verdadeira mãe lançou a plataforma online PCLink para ser acompanhada por cidadãos de todo o mundo. Superando o confinamento e o distanciamento, ela lidera a providência nesses tempos de interconexão simultânea. Compartilhamos nosso apreço pelas bênçãos desta era e desejamos ao Hemisfério Norte uma boa temporada de colheita. Até aqui é o relatório. Obrigado por se juntar a nós e tenham uma ótima semana.
noite, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos para mais um sermão dominical. Vamos preparar os nossos corações, preparar o ambiente do nosso lar para recebermos a palavra de hoje. Amados Pais Celestiais, amados verdadeiros Pais do céu, terra e humanidade, amado Jesus, agradecemos por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos oferece de estarmos reunidos aqui para recebermos o pão da vida, Pai. Finalizamos assim o mês de setembro, já iniciamos o mês de outubro, Pai. Como passou tão rápido devido a esta pandemia que nós estamos vivendo, Pai, mas que assim nós venhamos realmente compreender que a Sua providência não para, mesmo em meio a esses desastres naturais que nós, seres humanos, estamos causando. Ainda assim o Senhor constantemente está ansioso para que nossos filhos e filhas possam realmente compreender que o Senhor deseja que nós possamos voltar para a posição original, que nós possamos nos tornar filhos e filhas de orgulho para Ti. Pai, perdoa-nos pelas nossas limitações e que nós constantemente venhamos nos dedicar para termos vitória no Caim e Abel, unidade entre a nossa mente e corpo, para assim representarmos a Tua imagem e semelhança. Lhe agradeço por tudo, Pai. Eu oro e oferto esta oração em meu nome, Anderson Costa, uma família abençoada central. Ádio. Irmãos e irmãs, mais uma vez sejam bem-vindos. No dia de hoje, eu gostaria de relembrar, com certeza todos vocês participaram junto conosco ali do segundo Rally da Esperança para a realização do mundo celestial unificado, e ouvimos juntos as palavras da verdadeira mãe. Mas é sempre bom nós relembrarmos essas palavras, palavras de motivação, palavras de amor, palavras de carinho e palavras também de atenção, certo? Para que nós realmente possamos ter atenção para com o desejo de Deus. Então, no dia de hoje, mensagem especial da verdadeira mãe no segundo Rally da Esperança para a realização do mundo celestial unificado, 27 de setembro de 2020, no Chongqing World Peace Center. Então, as palavras da verdadeira mãe realmente elas alcançaram vários lugares do mundo, e realmente nós alcançamos aí uma vitória estrondosa. Parabéns a todos aqueles irmãos e irmãs pelo investimento que se dedicaram nesse dia, e que nós realmente possamos compreender a imensidão e o significado dessas palavras da nossa verdadeira mãe, dessa mensagem para todos os seres humanos, não somente para os membros, para as famílias abençoadas, mas para todos os membros. E antes de nós realmente adentrarmos na mensagem da verdadeira mãe, eu gostaria de compartilhar um vídeo. Esse vídeo os jovens já conhecem, os jovens já recebem ali no estudo, mas acredito que cada um de vocês, irmãos e irmãs, ainda não conhece e vai gostar muito.
has sought to go beyond race, religion, ethnicity, gender, and culture. He is perhaps the most misunderstood, misrepresented, maltreated, and maligned person on the face of the earth. But that only is the stuff that makes him loved all the more. He loves his enemies. He lives for the sake of others. And no cost is too great in order to bring back the family of God. He has committed his life to restoring us to God's true love, God's true life, and true lineage, so that we look upon each other as brothers and sisters, one family under God. Toda vez, irmãos e irmãs, que eu assisto esse vídeo é muito emotivo. Realmente nós temos que ter muita gratidão por termos os verdadeiros pais, e não tenho certeza que nós fazemos ainda muito pouco pela providência. Nós ainda carregamos muito pouco o fardo que a verdadeira mãe vem carregando. Então vamos iniciar essa mensagem que ela compartilhou no último sábado, no segundo Rally da Esperança. Excelências, chefes de Estado e de governo, ministros,
líderes da sociedade, líderes religiosos e famílias abençoadas que trabalham para o cumprimento da providência sob a sagrada comunidade Hanul Pumonim. Quase sem perceber, chegamos à mudança de estação. Em 5 dias, celebraremos um de nossos feriados principais, Hangawi, Festival da Colheita, Dia de Ação de Graças coreano. Então, nossa mãe compartilha, né, sobre o sentimento de que nós nem percebemos a mudança da estação. Na verdade, passou tão rápido este ano, devido também a esta pandemia, mas Deus ele está tão ansioso para que nós possamos realmente realizar a sua vontade, que esse ano passou tão rápido. E aí, né, após 5 dias seria celebrado ali o Dia de Ação de Graças coreano. Ela continua dizendo: o povo coreano, o povo agrícola, em primeiro lugar adora o céu, agradecendo a Deus por nos abençoar com uma colheita abundante na chegada do outono, e nossos ancestrais, pais e filhos, se reunindo para contemplar a lua cheia, um belo costume de compartilhar carinho e amor com vista para uma paz e sossego por vir. Então, irmãos e irmãs, quando nós ouvimos essas palavras da verdadeira mãe, que nós possamos sentir o coração dela ao transmitir essas palavras, né? Agradecendo a Deus por nos abençoar com uma colheita abundante. Então, constantemente Deus tem nos abençoado, né? Deus constantemente nos abençoa, e o quanto nós realmente somos agradecidos a Deus por todas as bênçãos que Ele nos oferece. A todo momento, né, Ele nos oferece uma bênção, mesmo que seja pequena ou grande. Nós assim temos que ter muita gratidão para com tudo aquilo que Ele nos oferece. E essa tradição da Coreia, né, eu acho muito bonita, eu acho linda, na verdade, esse momento de contemplar a lua cheia que nossa mãe fala, um momento de compartilhar ali de carinho e amor, sempre com a esperança, né? Nossa mãe é a nossa esperança de um mundo de paz. Lógico que a paz começa com cada um de nós, e esse sossego para vir o sossego para Deus, porque Deus, durante milhares de anos, Ele tem estado aflito, e nossa verdadeira mãe conhece essa aflição de Deus. Quando nós, seres humanos, seremos capazes de retornar à nossa posição original. E aí nossa mãe deixa bem claro, como eu falei no início, nossa mãe nos chama a atenção agora para quando nós, seres humanos, seremos capazes de retornar à nossa posição original. E ela se inclui nisso, mesmo ela já estando na posição original, ela fala quando nós. Então nós, como filhos e filhas, famílias abençoadas, membros da comunidade sagrada Hanul Pumonim, nós temos que realmente retornarmos para a posição original e assim guiarmos as pessoas para também retornarem para a posição original. Desastres naturais, imprevistos estão ocorrendo em todo o mundo, e a Covid-19 ainda está em plena ocorrência. E o que nos preocupa é que esta não será a última vez de uma pandemia. Se nós não tomarmos cuidado, irmãos e irmãs, com certeza irão surgir outras pandemias
E o que será da raça humana? O que será dos seres humanos que não voltaram para o seu estado original, o estado de unidade com Deus, como nós vamos ver na continuidade da mensagem da verdadeira mãe? Porque não tiveram a oportunidade de conhecer os verdadeiros pais, de conhecer a nova verdade. Então nós temos que levar até as pessoas através do testemunho, através do home grupo. O egoísmo e o egocentrismo humanos, sem relação com Deus, criaram uma história de conflito e guerra. Essas guerras ainda estão acontecendo hoje. Ainda assim, a humanidade deve retornar à sua posição original. Para isso, temos que perceber que Deus, Criador e centro do universo, deseja ser o pai e a mãe do ser humano. Então, irmãos e irmãs, ainda esta semana eu fiquei muito feliz porque eu iniciei a fazer leitura do princípio divino com o meu irmão mais novo e nós estamos ali, né, no princípio da criação, já no início, falando sobre as características duais, e eu já falei abertamente para o meu irmão, né, que Deus ele é pai e ele é mãe. Que nós chamamos Deus de pai, nós temos essa figura paterna de Deus porque ele é o sujeito, né, ele é um ser invisível interno, mas Deus ele é pai e ele é mãe. Inclusive, né, eu usei o exemplo, se Deus ele não tivesse se ele não estivesse nessa posição de mãe também, como é que seria criada a mulher, né? A mulher viria de um pensamento do nada, viria, vou criar a mulher, né? Assim do nada. Não, Deus ele realmente é pai e mãe. Então por isso que ele, após ele criar Adão, ele percebeu, ele teve dentro de si aquele sentimento, né, de que seria importante ter uma esposa para Adão, ter uma realidade substancial de mãe, que já estava dentro dele. Então nós, seres humanos, temos que voltar para a nossa posição original como nossa mãe infantisa, porque nós estamos numa posição de meio caminho entre Satanás e Deus. E nós temos que realmente sentir o coração de Deus, o coração de pai e o coração de mãe. Não apenas por causa do imprevisto Covid-19, mas também chuvas torrenciais, tufões poderosos, deslizamentos de terra nas montanhas e incêndios florestais devido às mudanças climáticas ocorrem incessantemente em todo o mundo. Então nossa mãe deixa bem claro que nós não temos que retornar para a nossa posição original ou reconhecer que Deus ele é pai e é mãe somente por causa da Covid-19. Não, nós, irmãos e irmãs, estamos vivendo aí outras catástrofes também, como chuvas torrenciais, né? Tufões, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aqui mesmo no Brasil já está tendo tufões. Essa semana, se eu não me engano foi ontem, caiu um meteoro entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então várias situações estão ocorrendo devido nós seres humanos não retornarmos para a nossa posição original. Incêndios estão acontecendo. É muito fácil nós culparmos o presidente, culparmos as lideranças por estar ocorrendo queimadas na Amazônia. Mas nós temos que compreender primeiro a causa desses incêndios na Amazônia. Será que a causa é somente do presidente, é da liderança?
Será que não é de cada um de nós também essa responsabilidade? Então nós realmente temos que analisar e criar essa unidade com Deus novamente, para cuidarmos do nosso planeta Terra. Para preservar a vida, os seres humanos precisam absolutamente de sol, água e ar. Mas o fenômeno que observamos hoje é que, embora a vida diária possa ter se tornado mais confortável graças ao desenvolvimento da civilização e da ciência, preocupamo-nos muito que os nossos queridos futuros filhos possam gozar de boa saúde, por coisas como o dióxido de carbono e a poluição ambiental. A humanidade terá que se livrar da ambição que nos impede de estarmos unidos, para que não cause mais divisões. Então, constantemente, irmãos e irmãs, nós estamos preocupados com o futuro de nossos filhos. Tem aqueles irmãos e irmãs que ainda nem iniciaram família, caso dos jovens que estão se preparando para no futuro próximo terem o seu esposo, terem a sua esposa e assim terem filhos. E quando se torna pai e mãe, você realmente começa a ter uma visão totalmente diferente do mundo. De que mundo você está preparando para os seus filhos? E aí você começa a se preocupar com a questão ambiental. Tempos atrás, minha esposa, ela até comentou, constantemente ela comenta que ela se preocupa muito dos nossos filhos realmente interagirem com a natureza. E se não houver mais natureza para os nossos filhos interagirem? Eles irão interagir somente por imagens ou vídeos no celular, no notebook sobre natureza. Isso é terrível. Então, se não criarmos essa unidade, sairmos ali do egoísmo, egocentrismo que nossa mãe citou, nós iremos criar mais divisões, acabaremos perdendo o nosso maior patrimônio, que é a Amazônia. Então nós também temos que lutar constantemente para proteger a natureza. Não somente criar um ambiente confortável, ter uma boa cama para descansar, um bom sofá para descansar, uma boa TV para assistir. Não. Nós temos também que cuidar dos animais, das árvores, dos rios, dos lagos, que infelizmente estão sendo destruídos. E se há países que foram prejudicados mais do que outros, desta vez, são os Estados Unidos e a China. O que eles devem fazer? Se os líderes amam verdadeiramente seus cidadãos, devem ouvir a voz de Deus, pois para o ser humano, por si só, não há meios de resolver as dificuldades que enfrentamos e que causam a perda de muitas vidas e bens materiais. Então nossa mãe, ela deixa bem claro, irmãos e irmãs, que nós devemos ouvir a voz de Deus, não somente nós, mas esses países que foram mais prejudicados devido à Covid-19, Estados Unidos e a China. Pode parecer estranho falar que a China foi prejudicada, porque há boatos que ela criou o Covid-19, mas também foi prejudicada.
E ainda assim, se ela criou, nós temos que amar o nosso inimigo. E aí, os Estados Unidos também foi muito prejudicado. Estados Unidos, que é uma nação escolhida por Deus, uma nação para realmente aproximar todas as outras nações. Somente quando nós, irmãos e irmãs, ouvirmos a voz de Deus, é que nós realmente poderemos resolver todas as dificuldades que enfrentamos em nossas vidas. O desenvolvimento da ciência perdeu seu paralelismo com as leis naturais que regem os ciclos da criação. Todo o mundo natural se move de acordo com leis cíclicas e o ser humano não deve interferir e interrompê-lo. Então nós, seres humanos, não somos capazes, na verdade nós não devemos interferir e interromper essas leis cíclicas naturais que foram criadas por Deus. A ciência ela não tem seguido, como nossa mãe deixa bem claro, essas leis naturais. Nós vamos ver mais para frente que ao invés de investirmos a ciência, investir em cuidar do nosso planeta Terra, em realmente salvar o nosso planeta Terra, está mais preocupada em ir para outros planetas. Vamos para Marte, vamos encontrar um planeta que seja habitável para destruir também? Porque o problema não é o planeta Terra, o problema é quem habita nele. É muito fácil achar que o problema está no planeta Terra, sendo que o problema é quem habita ali. Então, se nós não nos consertarmos primeiro, será muito difícil consertar o planeta. Se o ser humano continua nessa posição, tendo perdido o valor original da criação, não há como garantir o futuro da humanidade, claro, nem o futuro deste planeta. Não suporto ver Deus continuar esperando pacientemente. Os líderes do mundo devem se ajoelhar para ouvir a voz de Deus. Olha, irmãos e irmãs, que impactante, nossa mãe falando bem claro, não suporta ver Deus continuar esperando pacientemente para que nós venhamos realmente nos ajoelhar e ouvir a sua voz. E os líderes também. Os líderes maiores devem constantemente colocar os seus joelhos no chão, fazer uma oração em lágrimas, uma oração de arrependimento, como nós fazemos. Para que assim possa ouvir a voz de Deus, para que assim Deus possa guiá-los, para que assim possa criar um ambiente melhor para todos os cidadãos e assim protegermos o planeta Terra. Originalmente, a humanidade foi criada sem pecado e dotada de eternidade. Deus, o Criador, é nosso Pai e nossa Mãe. Então, originalmente, nós fomos criados sem pecado. Adão e Eva foram criados puros. Eles tinham um relacionamento com Deus, eles conversavam com Deus. Mas esse relacionamento foi cortado. Esse relacionamento foi perdido devido ao pecado. Devido eles não terem obediência à voz de Deus.
A voz de Deus deu mandamento para eles de não comerem do fruto. Ainda assim, eles negaram a voz de Deus. Por isso que hoje nós temos que nos ajoelhar perante Ele em lágrimas e buscar ouvir a sua voz. Porque se naquele momento os nossos primeiros antepassados tivessem ouvido a voz de Deus, o nosso planeta Terra no dia de hoje não estaria passando por todas essas catástrofes. Talvez passasse por alguma situação adversa, mas rapidamente encontraríamos uma solução. Não seria necessário, por exemplo, como eu vi numa reportagem, a venda da China, as suas vacinas para o Brasil por um valor tão alto, tão absurdo. Digamos que realmente a China tenha criado o Covid-19 e agora criou a vacina contra o Covid-19 e aí vende para ganhar mais dinheiro. Ela não oferece, por exemplo, a patente para criar a vacina no próprio Brasil. Ao invés, tem que ganhar mais dinheiro, tem que ter ganância, tem que ter egoísmo. Muito triste. Quero dizer que a humanidade falhou em se reunir com seus pais. Você tem que se tornar ciente de uma vez e se reconectar com Deus, para que haja um futuro para a humanidade e para o planeta. Portanto, irmãos e irmãs, nossa mãe deixa bem claro que nós temos que nos reconectar a Deus. Perdemos a conexão, Adão e Eva perderam a conexão quando cometeram o pecado, quando não ouviram a voz de Deus, quando desobedeceram a Deus. E agora é a oportunidade de nós nos reconectarmos novamente a Ele, através dos verdadeiros pais. Se não tivéssemos os verdadeiros pais, seria impossível nos reconectarmos com Deus. E nós estamos tendo a oportunidade de recebermos diretamente as palavras. É como se a voz de Deus através de nossa mãe estivesse ecoando para cada um de nós. Mas o quanto nós realmente estamos ouvindo a voz de Deus através da verdadeira mãe? Por isso que é sempre importante nós relembrarmos todas essas palavras, ouvirmos várias vezes todas essas palavras de nossa verdadeira mãe. Ouvi dizer que 40% deste continente está desertificando. Isso machuca minha alma. O mais precioso para a vida, o suprimento de oxigênio, está sendo ameaçado. Nossa mãe também está preocupada com essa questão, irmãos e irmãs. Tudo está se tornando ali deserto. E quando se torna deserto, não há aquela ação de dar e receber, entre dióxido de carbono que vem da atmosfera e o oxigênio que está nas árvores, Há essa ação de dar e receber. Vem o dióxido de carbono, a árvore transforma, as árvores, transformam em oxigênio, retornando para nós respirarmos. Então, se nós não temos a natureza, não temos árvores, somente deserto, como nós iremos respirar oxigênio? Iremos respirar somente dióxido de carbono. Então nós temos que realmente compreender
que o oxigênio está sendo ameaçado. E vocês podem pesquisar, podem olhar, mas muito cuidado com as fontes, né? Por isso que há muito interesse na Amazônia. Porque a Amazônia, ela é o pulmão do planeta Terra. E se esse pulmão for totalmente desmatado, destruído, aí nós entraremos no estado de caos. Já estamos no estado de caos, mas a situação será muito, muito pior. Por isso, quero dizer à China, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, que se com tecnologia científica pode esverdear o deserto de Gobi, que fica dentro da China com uma extensa população e território. E se usa enormes quantidades de dinheiro que está usando para expandir seu território, você perceberá a imensa bênção que isso significará. Então, se a China, irmãos e irmãs, como eu falei ali atrás, utilizar esses 46 milhões de reais, né? Eu não sei quanto fica no dinheiro chinês, mas utilizar todo esse valor que recebeu, vamos colocar assim, tá? Pensando positivamente, todo esse dinheiro que recebeu das vacinas que vendeu para o Brasil para esverdear o deserto de Gobi, já não seria de tão má problema, né? Seria realmente uma boa conduta, seria algo realmente, mesmo que foi errado, né, ter criado aí o Covid-19, que eu não sei exatamente se foi a China que criou, tá, irmãos e irmãs, mas se utiliza todo esse dinheiro em prol da natureza, para revitalizar a natureza, é algo muito bom. Agora, quando utiliza esse dinheiro para si próprio, para, digamos assim, o presidente ou o líder ali da China, utiliza para ele mesmo, para criar um ambiente mais confortável para ele, esse é um grande problema. É um grande problema. No dia em que todos os países do mundo se tornarem filhos de Deus, Pai e Mãe celestiais, seremos uma genuína família humana unida. Então, só poderemos, irmãos e irmãs, ser uma genuína família humana unida quando todos os países se tornarem filhos de Deus, que é Pai e Mãe celestiais. O dia em que os quase 200 países possam viver felizes como irmãos sob Deus, e se os líderes e cidadãos do mundo estão determinados hoje a ouvir a voz de Deus, e os países se alinharem com Deus como o girassol com o sol, se chegar o dia em que a humanidade possa realmente ser uma família, todos os nossos problemas serão resolvidos. Pense um pouco. Os países gastam cifras astronômicas para se armar com equipamentos militares de defesa. Se eles usassem até mesmo 10% desse dinheiro para o bem de seus cidadãos, eles ainda poderiam pensar em guerra se vivesse em um país de abundância? Então, irmãos e irmãs, nossa mãe deixa bem claro, se
se esses países usassem até mesmo 10% de todo esse dinheiro que eles utilizam para ter armamentos de defesa, não haveria mais guerra, porque você iria viver num país abundante. Então as guerras, infelizmente, elas acontecem pela ganância. Somente quando, nossa mãe citou, esses quase 200 países se tornarem como irmãos sob Deus e buscarmos ouvir a voz de Deus assim como o girassol busca sempre o sol, é que nós realmente poderemos ter um planeta Terra melhor, ter uma nação melhor, ter uma sociedade melhor. Se eles podem ser países de abundância por não fazerem guerra, por que são tão ambiciosos à custa de tanto sangue? Deus repetidamente nos tem dado uma última advertência. E isso não pode ser adiado mais. Você tem que estar ciente. O povo coreano agradece a Deus contemplando a lua cheia de Hangawi, e os irmãos se reúnem para agradecer ao céu e aos seus pais. O mundo em que vivemos em união com o próximo, sem preocupações ou angústias. O que mais seria senão o reino do céu na terra? Repito mais uma vez que Deus criou este lindo planeta para nós. Então, irmãos e irmãs, Deus criou este lindo planeta para nós. E nós, seres humanos, estamos destruindo esse lindo planeta. Porque não estamos na posição original. E somos teimosos. E somos desobedientes para ouvir a voz de Deus. E aí achamos que o planeta é feio. Não é o planeta que é feio, é eu que sou feio. A minha atitude que é feia perante Deus, perante o planeta. O planeta é lindo. Vamos cuidar dele. A humanidade, que até agora foi desleal a Deus, deve agora se arrepender e cuidar dele. Então nós temos que nos arrepender, irmãos e irmãs, como o presidente Cote fala constantemente. Temos que nos arrepender e cuidar de Deus. Cuidar dos verdadeiros pais, da verdadeira família. Cuidar uns dos outros. Espero que vocês tenham em mente que o dia em que vocês fizerem um esforço para recuperar nossa aparência original, esse dia será o dia de paz genuína para a humanidade. O dia em que seremos uma família humana. Somente, irmãos e irmãs, nossa mãe deixa bem claro, quando nós fizermos esforços para recuperar a nossa aparência original, esse dia será um dia de paz genuína para a humanidade. Eu pergunto aos Estados Unidos, sem dúvida é um país abençoado por Deus. Essa bênção não era apenas para eles. Deus queria abraçar o mundo por meio do fundamento dos Estados Unidos. E hoje, após 400 anos de fundamento cristão,
os Estados Unidos devem retornar à posição de servir a Deus. Mas não somente os Estados Unidos, é lógico que os Estados Unidos é um país abençoado por Deus, mas nós também aqui no Brasil, também somos um país abençoado por Deus. Nós temos líderes maravilhosos que constantemente têm se esforçado para nos guiar, para retornarmos para a posição original, para sairmos da situação de angústia, de aflição. Então nós também temos que voltar, retornar para a posição de servir a Deus. Vocês estão planejando descartar este planeta arruinado pela ignorância humana e viver no espaço? Olha que pergunta interessante de nossa mãe. Então simplesmente nós vamos descartar, como nós descartamos uma roupa quando ela está velha, não dá mais para usar ou ela rasgou, nós vamos descartar e vamos viver em outro lugar? Considero que seu dever como filhos de Deus é colocar toda a tecnologia científica para dar prioridade à recuperação deste planeta em que vivemos ao seu estado original de criação. Nossa mãe nos pede para investir toda a tecnologia científica para a recuperação do planeta Terra e não fugirmos da nossa responsabilidade como constantemente fugimos. Somente assim é que nós poderemos viver no estado original do porquê nós somos criados. Quando pensamos em Deus, o Criador, devemos sentir amor pela natureza. Ao caminhar pelo jardim Cheonjeonggung, não era comum ver borboletas ou abelhas voando ao redor. Então, mandei decorar e enfeitar o jardim com flores. Um dia, vindo não sei de onde, dezenas de tipos de abelhas sugavam o néctar das flores. Olha que experiência incrível, irmãos e irmãs, nossa mãe compartilha com cada um de nós. É aquele sentimento puro de Deus presenciando a sua criação. A sua criação realmente alegre. Nossa mãe pôde ali realmente ver o quanto Deus desejava que nós seres humanos, todos nós seres humanos, pudessem ter esse sentimento de criar um ambiente melhor também para todas as criaturas. Mas infelizmente nós estamos destruindo o ambiente das criaturas. Quanto esperaram por isso? Vendo aquela cena da natureza, senti que a ignorância, os pensamentos errados das pessoas podem ser revertidos, e senti que até agora temos sido maus administradores da natureza. Com a mudança das estações, refresca de manhã e à tarde. Ainda assim, as abelhas trabalham diligentemente. Então nossa mãe pôde perceber, irmãos e irmãs, que a ignorância e os pensamentos errados de nós, seres humanos, podem ser revertidos.
Então, se nós não revertemos esses pensamentos errados, nós acabamos ficando numa posição de maus administradores da natureza, até mesmo de nossa vida. Por isso que temos que voltar os nossos pensamentos para Deus, para a voz de Deus. Eu espero fervorosamente que, junto com todos vocês e com seus líderes, vamos criar o reino do céu terreno e podemos viver felizes em harmonia com a natureza, com nossos rios e montanhas e em todos os países do mundo. Hoje, a humanidade é de 7 bilhões e 700 milhões de pessoas e dizem que em 2050 haverá mais de 10 bilhões. No entanto, devido às mudanças climáticas, as regiões habitáveis estão diminuindo gradualmente. Chega de ganância. Peço-lhes mais uma vez que, como filhos e filhas originais de Deus, e antes que seja tarde demais, façam o possível até que nós recuperemos este lindo planeta. Até que chegue o dia em que Deus nos possa dizer: obrigado. Esperei tanto e com tanta paciência para ver este dia. Então, irmãos e irmãs, eu finalizo esta palavra com esta mensagem, que nós possamos ouvir essas palavras de Deus também. Obrigado, esperei tanto e com tanta paciência para ver este dia. Chega de ganância. Vamos orar. Amados Pais Celestiais, amados verdadeiros Pais do céu, terra e humanidade, amado Jesus, perdoa-nos por sermos tão gananciosos. Perdoa-nos por sermos maus administradores deste lindo planeta Terra que o Senhor criou para cada um de nós. Que nós, Pai, venhamos a nos arrepender constantemente e venhamos buscar ter obediência à Sua voz, que venhamos ouvir a Sua voz através dos verdadeiros pais, que ao recebermos a Sua voz, a direção vinda de Sua voz, possamos realmente, Pai, colocar em prática e confortar o Teu coração. O Senhor tem esperado pacientemente que cada um de nós, seus filhos e filhas, possa voltar para a posição original. Que nós realmente venhamos cumprir com a nossa responsabilidade e voltarmos ao nosso estado original. Eu agradeço por tudo, Pai. Eu oro e oferto esta oração em meu nome, Anderson Costa, uma família abençoada, central, ágil. Irmãos e irmãs, muito obrigado e um ótimo final de semana para todos vocês.